um amigo. Intervenção de um yogi. Embaixador da Divina Maria. Preparação final. Eu sou um amigo. Do meu coração ao seu coração, irmãos e irmãs, que a graça ilumine seu coração. Eu retorno a vocês, não tanto para dar-lhes, de novo, outros ensinamentos, mas talvez, para restabelecer o que eu já disse, em várias ocasiões, e que, talvez, hoje, os elementos possam permitir-lhes aproximar-se e viver, totalmente, o si. Desde a minha primeira vinda, nesse canal, eu o saudava de uma maneira particular que é, do meu coração ao seu coração. Esta expressão, hoje, vai encontrar, em vocês, um eco particular porque é, justamente, como disse nosso irmão Sri Aurobindo, durante esses momentos que se iniciam agora, que vocês poderão experimentar a verdade absoluta que irá permitir-lhes, também, afirmar, nós o esperamos. Tudo é um. A saber, que não existe qualquer distância, de coração a coração, e que o coração de cada um, é, efetivamente, o coração de todos, permitindo-lhes extrair-se, integralmente, da personalidade, dos seus jogos, das suas limitações. Vários processos começaram, foram ativados, para muitos de vocês. Eles encontram, hoje, o meio de se multiplicar e de permitir-lhes, o que já dizia o Arcanjo Miguel, desde muito tempo, quanto à sua função de ancoradores e semeadores de luz e, também, hoje, viver, para vocês e para outros seres humanos, a possibilidade de realizar o si, de realizar esta unidade que nós lhes proporcionamos através das palavras, através dos ensinamentos, através de muitos testemunhos. Para vários de vocês, esses testemunhos foram os meios de aderir, além dos pensamentos, e de viver, realmente, esses processos de unificação da consciência e de passagem de certo número de portas, a fim de, gradualmente, realizar sua própria presença e se estabelecer nas moradas da alegria. A partir de hoje, muitas manifestações de consciência devem, aí também, transformar-se a fim de permitir-lhes estabelecer-se, de maneira muito mais duradoura, se isso não for definitivo e nós o esperamos, na dimensão do coração sagrado, na dimensão da coroa radiante do coração, da unidade absoluta e do estado de ser. Para isso, seus corpos serão chamados a manifestar uma variedade de sinais, uma variedade de percepções. Durante este período, é claro, as percepções vão, em vocês, amplificar-se. O que vocês percebiam antes, será 10 vezes maior, seja o nível das estrelas, das coroas, de suas costas, ou de outras zonas denominadas portas, pouco importa. É importante, e será cada vez mais importante, não buscar compreender, mesmo se nós lhes dermos algum tipo de compreensão. Mas, nos momentos em que, como dizia a estrela gema, o apelo da luz virá bater à sua porta, é importante ali responder. E a única maneira de ali responder não é compreender, não é tentar apreender-se do que acontece, mas, sim, vivê-lo na totalidade. Os 4 pilares da cabeça, atenção, intenção, ética, integridade, aqui e agora, são, verdadeiramente, nesses momentos que vocês são chamados a manifestar e a viver, os elementos que vão permitir-lhes entrar-se e se alinhar na luz. A partir do momento em que vocês aceitarem viver o que vocês são chamados a viver, sem se colocar a menor questão, mas tendo confiança na luz, seu mental irá se afastar, cada vez com mais certeza, de vocês. Ele não será desmancha-prazeres. Vocês não poderão mais ser alterados por seus próprios pensamentos, ser incomodados por suas próprias emoções ou pelas próprias circunstâncias de sua vida. Quanto a mim, eu lembraria, simplesmente, a sua memória, para aqueles que o vivenciaram, ou eu daria, também, àqueles de vocês que não o tenham vivenciado, alguns elementos, já fornecidos, que podem permitir-lhes, nesses momentos vibratórios particulares, que, eu os lembro, podem ocorrer e irão ocorrer, cada vez mais, até mesmo, fora dos seus momentos de alinhamento, fora dos seus momentos de meditação, de maneira imprevista, estar o mais atento.
não para compreender, não para tentar apreender-se, mas para viver plenamente o que vocês têm a viver. Que isso ocorra em suas noites, que isso ocorra em seus dias, que isso ocorra em momentos que vocês poderiam classificar de inoportunos. Cabe a vocês decidir o que é importante, naquele momento, porque esses momentos não vão ocorrer de maneira infinita, mas vão cobrir um espaço de tempo relativamente curto no qual este apelo da luz, que vem bater à sua porta, vai pedir-lhes, de alguma forma, para ser e se tornar esta luz. Para isso, é preciso estar, plenamente, na vivência do que é vivido. É preciso estar, plenamente, instalados no instante e no momento presente onde isso ocorre. Então, é claro, o tempo não mais existindo, vocês terão a possibilidade de reproduzir, como vocês irão se aperceber, esses apelos da luz, em outros momentos. Mas, o mais importante é favorecer, de algum modo, esses primeiros encontros, porque é em meio a esses primeiros encontros que vai se estabelecer, de maneira, talvez, mais direta, o que foi chamado por Sri Aurobindo de a fusão dos éteres da alma, permitindo-lhes, naquele momento, iniciar, em vocês, o processo do fogo do Espírito, esse fogo do coração, esse batismo pelo Espírito, que vem, de algum modo, acordá-los, despertá-los e transcendi-los. Esta transmutação final, esta transformação final, é importante viver, para todos vocês que me escutam, para todos vocês que irão ler o que eu digo, porque, da maneira que vocês irão se estabelecer naqueles momentos, com toda certeza, resultará sua qualidade de doador de luz, daquele que vai ser capaz de transmitir a graça, pela vibração, e de transmitir esta vibração de coração a coração, do coração do ao coração de todos. E, também, deste modo, que além da fé a mais intensa, vocês viverão a experiência da unidade e serão, de qualquer forma, fortalecidos no que vocês vivem de novo. Dessa maneira, então, eu lembro à sua memória os seguintes elementos. Durante um período, Sri Aurobindo lhes pediu para viver, às 7 horas, NDR, 19 horas, hora francesa no relógio. Ver o protocolo Conexão à Merkaba Coletiva ou em outros momentos, períodos de alinhamento à luz e para acolher a luz de Cristo, em unidade e em verdade. Este acolhimento da luz de Cristo, na unidade e na verdade, era acompanhado da colocação das mãos em frente às portas denominadas chakra de enraizamento da alma e chakra de enraizamento do espírito. Colocando, assim, suas mãos de cada lado do coração, quando a luz chamá-los, irá permitir-lhes, efetivamente, levar, ainda mais, sua intenção, aos 4 pilares, por ressonância vibratória da posição do seu corpo. Do mesmo modo, o primeiro gesto, e plenamente o primeiro gesto do Yoga da unidade, unificando o 8º e o 9º corpos, permite-lhes, de algum modo, canalizar a energia, a consciência, a vibração, desde o ponto OD do peito até o ponto ER, permitindo, aí também, favorecer sua passagem da porta estreita. Eu lhes dei, também, em outros momentos, o meio, bem mais antigo, de colocar sua consciência no coração, no peito, quando seu mental os leva a outros lugares e quando suas emoções tendem a afastá-los do coração. Naquele momento, deem batidinhas, ou pancadinhas, no seu peito para que a consciência, pela percepção da dor ou da própria vibração que vocês produzem, leve-os, naturalmente, a colocar sua atenção no coração. Entre vocês, alguns sentem, também, de maneira cada vez mais evidente, a porta das costas, a porta que riste. Sirvam-se, também, dela porque, se vocês colocam sua atenção nesta zona de vibração, vocês irão constatar, mesmo sem gesto, que é difícil de fazer em suas costas, que vai, inegavelmente, acontecer alguma coisa, no seu peito, em seu coração e, portanto, em sua consciência. Se vocês têm em mente o que eu acabo de dizer, vocês irão constatar que, durante os momentos do apelo da luz, se tanto é que vocês têm a intenção de colocar sua consciência neste apelo, então, naquele momento, efetivamente, a inteligência da luz irá permitir-lhes estabelecer-se, cada vez mais facilmente, no coração de quem vocês são.
E, no coração de quem vocês são, gradualmente e à medida que vocês realizarem os momentos de graça, durante os alinhamentos, durante as comunhões, vocês irão viver, cada vez mais, esta famosa unificação da consciência, tal como ela foi repassada, recentemente, ao liberar o ensinamento que ele havia dado, desde alguns anos, o governador da Intraterra, Ramatã, dando-lhes mesmo, aí, a oportunidade de realizar este reagrupamento de consciências e esta reunificação de consciências. As estruturas geodésicas da consciência unificada, em 24 consciências, são, hoje, o meio mais adequado para realizar essa malha de luz e de amor da Terra, visando apoiar a Terra no processo da fusão de seus próprios éteres, levando-a a liberar, na totalidade, seu manto terrestre, portanto, permitir a libertação e a ascensão. Assim, durante este período, é-lhes pedido, cada vez mais, para estar no ser. É-lhes pedido para estar cada vez menos no fazer, enquanto livrando-se de suas ocupações. Nós falamos bem, aí, da própria consciência e não de colocar um corpo em repouso, de colocar o corpo em alguma parte e de não mais se mexer, mas, sim, de não mais mexer sua consciência de sua atenção, de sua intenção da luz. Porque, quanto mais sua atenção e sua intenção forem alvejadas na luz, mais a luz entrará em ressonância com sua consciência, e mais há a possibilidade da inteligência da luz de levá-los a viver o estabelecimento do si, a realização do si, naqueles momentos. Alguns de vocês, aliás, são acordados à noite de diferentes modos, por diferentes consciências, vindo, aí também, por seu trabalho, possibilitar esse trabalho de reunificação e de acesso ao coração do um, para o coração de todos. Todos os acontecimentos que, a partir de hoje, vão levá-los à sua consciência, em sua vivência, qualquer que seja, estão, todos, absolutamente todos, em ressonância direta com o estabelecimento da luz. Se for preciso, para isso, fazê-los cair, se for preciso, para isso, quebrar um membro, isso será realizado pela inteligência da luz. Porque o importante, e vocês devem, cada vez mais, conscientizá-lo, é a luz, a unidade e nada mais, porque isso possibilita, como vocês sabem, sua eternidade, seu si, seu futuro em meio aos estados multidimensionais. Deste modo, então, o conjunto dos meios que lhes foram fornecidos, sejam as ferramentas, sejam as posturas, o yoga da unidade ou da verdade, seja a ação direta de sua consciência sobre sua consciência, pela atenção e pela intenção, pela focalização da consciência no corpo, nos locais que correspondem ao coração e, em todo caso, aos pilares que se enquadram, tudo isso deve levá-los, de maneira extremamente rápida, a viver a unificação de sua consciência. Da mesma forma, o mantra "Eu sou um", para aqueles que já o experimentaram e vivenciaram, demonstra sua total plenitude para permitir-lhes, a consciência, abrir-se e não mais ser separado, não mais ser confinado nos modos de funcionamentos separados da consciência ordinária, NDR. Ver a humanidade que começa. A nova consciência está, portanto, mais do que nunca, à beira de sua consciência ordinária. Há um mecanismo de sobreposição da consciência ordinária com a consciência nova. Obviamente, isso pode traduzir-se, como nós já dissemos, uns e outros, por fenômenos de aclimatização, às vezes tornando difíceis os processos que eu qualificaria de ordinários, da vida. Isso pode ser uma dificuldade para realizar uma tarefa que lhes era, antes, extremamente fácil. Não resistam porque isso corresponde, para vocês, a muito exatamente o que é necessário para metabolizar a luz e realizar o si. É nesta fase final, nesta fase de comunhão e de graça que lhes é pedido para estabelecer, que vocês poderão realizar a comunhão de coração a coração, a comunhão de consciência a consciência, a fim de conscientizar a não separatividade, o não distanciamento e o fato de que, realmente, concretamente, e em consciência, tudo é um. Esses mecanismos irão conduzi-los, também, pouco a pouco, a cessar toda vontade de projeção no exterior. Vocês irão se afastar, cada vez mais, de suas atividades habituais de comportamentos, de suas atividades habituais de funcionamento da consciência separada.
levando-os, pouco a pouco, a unificá-los e a comungar de coração a coração, de alma a alma e, enfim, de espírito a espírito. A comunhão da graça, o estado que foi relatado, o que lhes é pedido para realizar pelo Eu Sou Um, ou pela emissão de graça e de irradiação de luz una, destina-se, antes de tudo, a fazê-los crer e perceber que absolutamente tudo está presente, desde já, no interior do que vocês são. Levando-os a conscientizar o que vários anciãos, de origem oriental e, até mesmo, alguns místicos ocidentais, vivenciaram, não como uma profissão de fé, mas como a realidade de sua própria consciência. Que o conjunto deste mundo é apenas uma projeção exterior de uma realidade profundamente diferente do que lhes dão seus sentidos a ver, do que lhes dão seu cérebro a analisar e a compreender. Vocês compreenderão, enfim, que o coração não é uma abstração, que o coração não é um ideal, que o amor não é uma ação pela vontade de bem, mas é, simplesmente, a realização do ser, a realização do tudo. O instante onde não existe mais a menor separação e onde vocês se estabelecem na comunhão de um a todos. E, realizando esta comunhão, de maneira cada vez mais intensa, se isso for possível, eu diria de maneira cada vez mais lúcida, vocês irão apreender-se, então, naquele momento, do que vários anciãos puderam dizer-lhes desde algum tempo, e, como eles disseram, aliás, em sua vida. Há apenas o si, há apenas a unidade, há apenas o amor, há apenas o ser. Todo o resto é uma ilusão, por completo. Todo o resto é apenas uma projeção da consciência no exterior dela mesma. Todo o resto é apenas a recriação, no exterior do si, de algo que os afasta do si. Realizar o si, e então entrar em si mesmo, é, hoje, possível para cada vez mais seres humanos. O acesso à unidade, o acesso ao estado de ser, a vivência do samadhi, o estabelecimento da consciência turiya, vai ser-lhes oferecido de maneira cada vez mais evidente. É isso que vocês são chamados, na condição, é claro, de respeitar, braviamente, eu diria, os 4 pilares. Jamais esqueçam que aquele que quer ser alguma coisa na superfície deste mundo, não pode ser grande coisa do outro lado. Vocês não podem ser tudo, aqui, e tudo, na unidade. Ser tudo, na unidade, necessita não ser nada, aqui. Isso lhes foi falado, longamente, por exemplo, por meu amigo e irmão, fazendo parte dos anciãos, Mestre Filipe. Quando Cristo, ele próprio, realizava a lavagem dos pés, isso estava bem além de uma simbologia. Era a estrita verdade. Ele se colocava como um menor, aqui, para ser o maior, nos céus. Existe um princípio, que poderíamos nomear de vasos comunicantes. Vocês não podem ser alguma coisa aqui e alguma coisa no tudo. Vocês devem ser tudo no tudo e nada no nada. E o nada é aqui. Isso, vocês não podem compreendê-lo enquanto vocês estão inscritos no funcionamento da personalidade, enquanto a coroa radiante do coração não é elevada. Mas, hoje, o ato de comunhão e o ato da graça, o ato de dizer e de repetir, eu sou um, induz, em vocês, as transmutações necessárias, permitindo-lhes, a partir do instante em que a personalidade é crucificada, estabelecer-se no coração. Para isso, é preciso, efetivamente, abandonar-se à luz. É preciso, efetivamente, renunciar a toda veleidade de vontade. É preciso aceitar não ser mais nada. É preciso aceitar ser transparente. Se vocês aplicam os alguns meios que eu revi, vocês poderão estar seguros de que, durante este espaço de tempo, vocês irão se estabelecer em meio à unidade, sem qualquer problema. Existe apenas um problema. São vocês mesmos. Existe apenas um obstáculo. São vocês mesmos. Enquanto vocês perseverarem em dizer e em pensar que existe um obstáculo exterior, vocês não poderão realizar e viver o si. Enquanto vocês considerarem que existe um salvador exterior, enquanto vocês considerarem que existem energias denominadas negativas e positivas, enquanto vocês considerarem que existe o bem e o mal, aos quais vocês são submetidos, vocês não irão viver a unidade. Desvencilhem-se, como diria irmão K, do conjunto de suas crenças, porque as crenças são um peso morto, uma densidade, uma carga que os impede de viver a unidade.
Enquanto existe uma crença, qualquer que seja, enquanto vocês não estão livres de tudo que é conhecido, vocês não poderão viver, como ele lhes disse, o desconhecido. Vocês são chamados, pela graça da luz e através desse processo de comunhão que lhes foi apresentado, para aproximar-se, coletivamente, cada vez mais, deste estado de unidade. Este estado de unidade, e a realização do ser, é o desaparecimento do ter. A personalidade pertence ao ter porque tudo que ela vai definir é apropriado por ela mesma. A luz vai para ela, mas a personalidade não emite qualquer luz. Ela é, às vezes, persuadida, ela mesma, quando ela está integrada, quando ela segue certos tipos de ensinamentos, que ela vai agir para o bem, efetivamente, ela agirá para o bem. Mas, agir para o bem jamais será o acesso à vibração do coração. A vibração do coração, o estado do ser unificado, está bem além dessas contingências chamadas de livre-arbítrio, de vontade de bem, do bem e do mal. O ser que se aproxima da unidade e que se instala na unidade irradia o amor, porque ele se torna o amor, porque ele é o amor, porque ele é luz e porque ele está unificado. Ele nunca coloca a questão de saber se sua ação é bem ou mal, porque ele transcendeu o bem e o mal. Como vocês querem transcender o bem e o mal ali aderindo? Como vocês querem perceber o que vocês são, na verdade, enquanto seu olhar está voltado para a ilusão exterior? Como vocês querem viver a alegria eterna quando vocês estão voltados para a satisfação dos prazeres efêmeros da vida, quaisquer que sejam, sem exceção alguma? Isso não quer dizer, é claro, para privar-se, por um esforço de vontade, de quaisquer prazeres que sejam, mas, sim, para conscientizar o que representa o efêmero do prazer e o que representa a eternidade da alegria. É apenas voltando-se para a alegria que vocês irão transcender o prazer. É apenas voltando-se para sua própria unidade, para sua própria realização do ser que, naquele momento, os tormentos da personalidade irão desaparecer, inteiramente. Como isso lhes foi dito, o que vocês querem se tornar? E, sobretudo, o que vocês querem ser? É a pergunta que vem colocá-los o Cristo. É a pergunta que vem colocá-los a rachadura do céu e da terra. É a pergunta que vem colocá-los à luz. Isso se chama, como foi dito por Sri Aurobindo, por um termo que eu não gosto muito, o julgamento final. Porque ninguém irá julgá-los, exceto vocês mesmos. Porque somente a vibração na qual vocês estão, poderá experimentar um processo de fusão com a luz, ou um processo de distanciamento da luz. Da vivência desse processo irá resultar, clara e evidentemente, seu futuro em meio aos mundos unificados. Lembre-se, também, de que o conjunto da Terra está liberado. Não há, então, que se submeter e viver os tormentos de uma personalidade que se coloca a questão de por que ela vive isso ou não vive isso. Porque tudo está na ordem das coisas e, hoje, mais do que nunca, tudo se torna justo, através da fusão dos éteres da alma, permitindo-lhes estabelecer-se no fogo do Espírito. O fogo do Espírito foi descrito em várias ocasiões. Ele corresponde a esse fogo que vem queimar, literal e realmente, tudo que não é a unidade, em vocês. Sua vida vai se transformar. Seu olhar vai se transformar. Seu corpo vai se transformar. Suas perturbações vão se transformar. Suas liberações vão aparecer. Para isso, é preciso uma confiança absoluta na ação da luz, uma confiança absoluta na unidade, a fim de vivê-lo. Vocês não podem aderir a algum princípio, em meio à dualidade, e viver a liberdade da unidade. Enquanto vocês aderirem ao livre-arbítrio, vocês não viverão a liberdade. Enquanto vocês aderirem à reencarnação, vocês não viverão o fim da reencarnação. Enquanto vocês aderirem a um Salvador, vocês não serão salvos. Enquanto vocês quiserem salvar sua vida, vocês irão perdê-la. Porque o que é para salvar não é a vida efêmera, mas o que é para viver, é a vida eterna. O conjunto dos processos vibratórios da consciência que vocês são levados a viver, e que vocês vivem, tem um único objetivo, uma única finalidade, que é estabelecê-los no ser.
Para isso, é preciso tornar-se cada vez mais transparente, cada vez mais humilde, cada vez mais simples e encontrar o caminho da infância, tornar-se de novo como uma criança, aceitar não ser mais nada, para ser tudo. Vocês não podem ser tudo, sobre este mundo, e ser um, em meio aos mundos unificados. Há um princípio de antinomia e de vasos comunicantes, como eu disse. Dessa maneira, então, cabe a vocês, em consciência, fazer a escolha. Isso não requer esforço. Isso não requer um trabalho. Isso não requer uma compreensão, mas, sim, justamente, um processo de soltar total denominado abandono à luz, um processo de confiança total na ação da luz, e, sobretudo, respeitar, cada dia um pouco mais, o princípio de humildade, o princípio de transparência, o princípio de simplicidade, para atravessar a porta estreita da infância. Se vocês aderirem, em consciência, ao que eu acabei de dizer, se vocês se ajudarem desses gestos que eu falei, vocês irão se aproximar, sempre mais perto, dessa passagem. A um dado momento, vocês o farão, de maneira definitiva, e, naquele momento, não haverá mais mecanismo de retorno. Não haverá mais oscilação do humor e da consciência porque vocês estarão estabelecidos, ainda neste mundo ou fora deste mundo, na felicidade total do si, na alegria eterna da realização do que vocês são. É isso, nesta fase final, que a Terra, que seu coração, que o conjunto das forças unificadas, que o Sol, que o conjunto dos planetas, chamam por vocês. A estrela que anuncia a estrela está, agora, a caminho para seu efeito transformador, o mais importante da consciência humana. Cabe a vocês vivê-lo. Cabe a vocês deixar acontecer. Cabe a vocês ser. Ninguém pode ser em seu lugar. Absolutamente ninguém pode fazê-los atravessar a porta. Mas, a possibilidade de viver a reunião, a possibilidade de viver a graça e a comunhão, a possibilidade de afirmar eu sou um, os gestos que eu lhes recordei, são bem elementos que podem permitir-lhes aproximar-se, verdadeiramente, ao mais perto, dessa passagem da porta estreita. Naturalmente, cabe a vocês, também, deixar livres seus irmãos e suas irmãs, do mesmo modo que vocês devem deixar-se livres. Se lhes parece não viver o que é para viver, se lhes parece estarem atrás ou adiantados, tudo isso são apenas julgamentos emitidos pelo ego e pela personalidade porque, lembrem-se, a unidade nada espera. Ela está aí, de toda a eternidade. Ela espera, simplesmente, que vocês retornem para ela. A unidade sempre esteve aí. Assim como, muitos, nós lhes dissemos, quando nós vivenciamos esse processo de despertar brutal, em nossa idade jovem, nós permanecemos neste estado. Obviamente, a personalidade sempre estava presente. Hoje, o que é profundamente diferente, é que tem prazo, a personalidade não existirá mais de qualquer maneira porque o mundo vive um fenômeno que é coletivo. Tudo isso lhes foi anunciado, desde muito tempo, de diferentes modos e, até mesmo bem antes das núpcias celestes. Muito antes desta geração, vários profetas lhes anunciaram esse processo de luz final, denominado, pelo nosso comandante, NDR, Conrad Mikhail Ivanov, o planeta Grelha que é, na realidade, o retorno, total, do fogo do espírito, nesta dimensão. O espírito da verdade, que é um fogo, fogo do espírito, é um fogo devorador que consome apenas a ilusão a fim de estabelecê-los da verdade. Obviamente, aquele que está consolidado na ilusão não pode, de forma alguma, aceitar e compreender o que é um fogo do espírito. Ele verá ainda esse fogo como um fogo destruidor. E é, efetivamente, o que é, para a personalidade. E é, efetivamente, o que é, para o conjunto das ilusões construídas deste mundo e ao qual a sociedade aderiu, no Ocidente como no Oriente. Hoje, o tempo da unidade chegou. O tempo da realização do si chegou. O tempo da ascensão está concluído e realizado, na totalidade. Existe, como lhes foi dito pelo nosso comandante, um período intermediário em que vocês serão ascensionados, enquanto estando presentes, coletivamente, sobre este mundo que não foi ainda ascensionado coletivamente.
É um período, não probatório, mas é um período no qual vocês serão levados a trabalhar para atravessar e viver os códigos da luz da nova dimensão. A realização do si irá permitir-lhes, durante um lapso de tempo, percorrer, ainda, o que resta da ilusão deste mundo, a fim de transmitir, não a palavra benévola, mas a luz que vocês são. É nesse sentido que a graça e a comunhão, que lhes foi proposta há algumas semanas, irão se tornar cada vez mais eficientes, cada vez mais visíveis, cada vez mais marcantes. É nesse sentido que, durante este período, aqueles que terão realizado-se, na totalidade, poderão, pela irradiação da luz, por efusão de luz, pelo princípio de comunicação com a luz, irradiar e resplandecer esta graça, aquela do si, aquela do ser, sem nada querer, sem nada pedir, simplesmente manifestando a graça que irá se tornar, e nós o sabemos, cada vez mais contagiosa, permitindo àqueles que estão, ainda, na passagem da porta, atravessar a porta. Quanto àqueles que não atravessarão a porta, lembrem-se de que o conjunto da humanidade, no momento coletivo final, será liberado, inteiramente, e verá a luz. É importante perceber o que a consciência lhes diz. É importante, hoje, perceber ao que a luz os chama, o que ela lhes diz, o que ela lhes pede. E lembrem-se, também, de que as circunstâncias nas quais vocês estão, de idade, de profissão, de afeto, de papel social, de lugar, é capital e importante e totalmente justo para viver o que vocês têm a viver. Não existem condições melhores porque essas condições aí participam, também, para aproximá-los de sua porta, qualquer que seja a duração, qualquer que seja a dificuldade ou qualquer que seja a facilidade. Realizar o si, viver o si, é um ato de abandono. Isso não é um ato de busca. É, justamente, o instante, o momento em que toda busca é interrompida. É o momento onde tudo está realizado, em vocês, a título individual, tal um fluxo de luz que vem varrer a consciência da ilusão e estabelecê-los em meio à graça eterna de Turiya, na alegria eterna da verdade, permitindo-lhes estabelecer-se no Samadhi. Nada a buscar. Nada a esperar, ainda mais hoje do que ontem e ainda menos hoje do que ontem. Cada dia que passar, no tempo do seu calendário terrestre, humano, encarnado, vai fazê-los conscientizar isso, de maneira mais ou menos brusca, de maneira mais ou menos feliz. Mas, estejam absolutamente certos de que, atrás de tudo isso, esconde-se a beleza inefável da realização do que vocês são, ou seja, o si. Naquele momento, vocês serão estabelecidos no coração do um, como no coração de todos, e vocês poderão dizer manifestar, do coração do um ao coração de todos, sem se colocar a menor questão da graça, sem se colocar a menor questão da comunhão, como atualmente. Porque vocês terão se tornado a comunhão, porque vocês terão se tornado a graça, tendo vivenciado e integrado o que vocês são, em meio ao si, em meio à unidade. Tudo isso não são, simplesmente, palavras em vão ou simplesmente palavras, mas, sim, estados vibratórios que lhes foram pedidos para viver, para integrar, para aceitar e deixar transparecer, tornando-se transparentes, para nada deter das palavras que eu lhes disse, para deixá-las fluir no interior de vocês, para deixá-las agir no interior de vocês. Vocês terão oportunidade, é claro, de reler alguns gestos e alguns elementos que eu lhes dei, permitindo-lhes aproximar-se, sempre, cada dia, um pouco mais, dessa passagem final. Nós os esperamos cada vez mais numerosos em comunicação conosco, em comunhão conosco, gradualmente e à medida, como lhes disseram alguns arcanjos, que nos aproximamos de sua dimensão. Nós estamos mais à beira de sua dimensão. Algumas consciências dos mundos unificados, estão bem mais do que à beira de sua dimensão e estão, hoje, presentes em sua dimensão, em seus céus e sobre sua terra, mesmo se, no momento, vocês não ouviram falar. Isso é a estrita verdade e isso vocês ouvirão falar extremamente proximamente em termos terrestres. A preparação final que vocês vivem é a preparação, ainda uma vez, a mais justa para permitir-lhes viver a unidade, em qualquer país que vocês estejam, em qualquer ambiente que vocês estejam.
Guardem presente na consciência este elemento, porque ele é fundamental na realização do que vocês são. Portanto, quanto melhor vocês aceitarem as circunstâncias, em sua totalidade, de sua personalidade, quaisquer que elas sejam, melhor vocês estarão aptos para viver a luz, pelo abandono à luz, pela comunhão, pela graça e pelo eu sou um. Não vivam simplesmente esta frase como uma afirmação mental, mas, sim, realmente, como um estado vibratório real, estabelecendo-os à vontade, permitindo-lhes estabelecerem-se, de maneira quase definitiva, no si. Eis o que os anciãos me pediram para transmitir-lhes. Além dessas palavras, dessas vibrações e desses elementos, se existem, em vocês, questionamentos em relação a isso, e se eu posso ali colocar um suplemento de coração, então, eu faço com prazer e com amor. Nós não temos pergunta. Nós lhe agradecemos. Irmãos e irmãs, então, do meu coração ao seu coração, do coração do um ao coração de todos, nós somos um. Filhos do um, unidos, unificados e livres, que a comunhão e a graça, na fusão dos éteres da alma, se revelem. Essas serão minhas saudações e minha graça, na saudação dos mundos livres e unificados, NDR. Um amigo faz a saudação de Orion. Efusão vibratória. Comunhão. Até breve. Mensagem atemporal.